Morar com os pais, morar com parceiro ou parceira, dividir um AP com os amigos, morar numa república com 15 pessoas, morar com gente que nem fala a mesma língua que você. Se por um lado, morar junto é sinônimo de companhia, de dividir as tarefas de casa e até as contas, ver uma TV ou jogar um joguinho, Por outro, morar junto significa conviver. Viver num espaço compartilhado, dividir seu espaço, aturar as manias e defeitos das outras pessoas, enquanto as pessoas também aturam os seus. e eu sou a Carol Berzotti e saí da casa dos meus pais para viver com o meu namorado. E eu sou a Vanessa Dias e eu também saí da casa dos meus pais para morar com meu atual marido. Que droga, amiga, a gente é muito parecida. E é por isso que a gente trouxe convidados nesse episódio. Aê! Bom, eu sou o Thiago e eu já me mudei 11 vezes. Nossa, Eu acho que é mais, mas eu perdi a conta. nossa. Viciado em mudar. Não. Bom, e eu sou Juliana e eu saí da casa dos meus pais pra ir morar em outro país com um bando de esquisito. Começamos muito bem. E esse aqui é o Mesa pra Duas, um podcast que é uma mesa de bar, de café, do que você quiser. E tudo pra gente bater um papo que faça parte de uma conversa entre amigos. Então já puxa uma cadeira e se acomode e não esquece de seguir o podcast lá no Instagram, @mesaparaduas.cc, para estar com a gente nas próximas conversas. E hoje a gente inaugurou o Mesa pra Duas com convidado! Estamos muito felizes porque realmente esse tema, eu e a Vanessa, é a mesma coisa praticamente. Uma única experiência. Exato. Uma experiência única realmente. E aí a gente trouxe pessoas que viveram coisas diferentes para poder agregar ao nosso tema. E hoje a gente vai falar sobre conviver com o outro. E eu queria começar já perguntando para você, se fosse para resumir em uma palavra, como foi a última experiência de moradia com outras pessoas de cada um de vocês? A minha é meio sem graça, foi bem tranquila, assim. Em uma palavra. Em uma palavra. Uma sentença Com inteira. os esquisitos. A minha palavra é tranquila. Foi tranquila. O meu não necessariamente foi o último, porque o último acho que foi o mais tranquilo. Mas assim, das experiências que eu tive, talvez o mais diferente foi caótico. 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 Caramba. Certo. Vamos dissertar. Vamos falar sobre isso. O que eu acho que assim, a gente já pode começar falando desse assunto é que existem vários tipos de morar, como a gente falou no começo desse episódio, morar com os pais, morar com amigos, morar com namorado, namorada, marido, com gente que você nem conhece. Mas, independente de qual tipo de morar, acho que essas vivências passam por alguns pontos em comum, né? Que é comunicação, estabelecer limites, criar uma dinâmica que funcione para todo mundo que está morando ali. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Bom, e acho que o primeiro tópico pra gente começar é a família, porque todo mundo começou na casa dos pais para depois sair, né? E a primeira convivência em sociedade que a gente tem é a casa dos nossos pais. E aí, trazendo isso, como foi a saída da casa dos pais? Pra onde vocês foram? Acho que esse é o mais legal. Tipo, onde foi o primeiro lugar que vocês foram após a saída? E como foi essa experiência de sair da casa dos pais? Porque eu acho que é o primeiro baque, assim, né? Quando vocês tinham. Pra mim foi quando eu passei na faculdade. Então eu já tinha lá os meus 20 anos de idade. E aí depois eu fui pra faculdade, fui morar em outra cidade, no interior de São Paulo. E aí a primeira vez eu falei, eu já não gostava muito de morar com outras pessoas. Eu sempre fui muito, assim, sozinho, ficava muito tempo em casa jogando, então eu ficava muito ali no meu quarto. Então eu não queria ter uma experiência com muitas pessoas. E aí eu fui morar com um amigo meu, morei num apartamento com ele por 1 ano. E aí depois eu fiquei maluco da cabeça e falei assim, vou morar com 14 pessoas. Meu Deus. Então foi de mudar para os pais, para uma pessoa que já foi um pouco diferente, assim, a convivência era meio estranha. Mas depois foi, tipo, sei lá, de cabeça para baixo. Mas por que você foi morar com gente que você não conhecia, se você não gostava de morar, se você já era uma pessoa mais tranquila? Então, eu não queria morar sozinho, primeiro por conta de valores, né? Então, você dividir um apartamento ali fica mais barato. E aí, na verdade, eu ia morar com um dos meus melhores amigos, que é o Felipe, o Risa, né? Que todo mundo conhece aqui. Mas aí ele quis morar numa república, eu falei, não quero morar na república agora, não sei o quê. E eu fui morar com outro amigo meu.
Só que ele era mais novo, a cabeça era diferente, Sim. tudo. Então, tipo, a gente tinha os nossos conflitos ali. E era um caos total. Tipo, era 2 homens solteiros ali, totalmente irresponsável, morando sozinho. Pra vocês terem noção, tipo, uma vez eu fiz arroz, deixei o arroz de um fim de semana pro outro, eu tinha mofado, eu achava que tava estragado, eu joguei a panela fora. Meu Deus. Minha mãe ficou pistola, tipo, eu tinha acabado de jogar uma Eu não panela. ensinei nada pra você. Não, tipo assim, eu não sabia cozinhar, não sabia fazer nada, assim. Caraca. Essa foi uma das primeiras experiências, assim, que eu falei, mano, tá muito estranho isso aqui. Eu ia te perguntar qual foi a maior dificuldade, mas aparentemente foi a cozinha. Com certeza. Mas aí eu fui aprendendo aos poucos, Sim. entendendo? Pô, mofou, só jogar fora comida, Ah, lavar, né? Imagina se a gente jogasse panela ou a tapuer que a gente estragou a comida toda vez. Ia ter que trocar de utensílio Ah, de já. cozinha semanalmente. Exato. Kit cozinha semanal, né? E você, Ju? Bom, eu saí de casa, eu tinha 24 anos. Eu saí porque eu fui estudar fora. Então, a minha experiência ela já foi um pouco diferente do Thiago. Eu já era um pouco mais velha e eu fui morar com 2 coreanas. Nossa. Foi caótico. Foi caótico porque como é que fala? O choque cultural é muito grande. Sim. Porque, como todo mundo sabe, brasileiro é muito limpo. Nossa, gente, eu tinha nojo de cozinhar naquela cozinha. Ela era inteira engordurada. Ela fedia o lixo da cozinha. Elas não conseguiam jogar lixo no lixo. Ficava assim, rodeado. O cesto do lixo ficava rodeado de lixo. Porque Você não conhecia ela, não assim, então não você conhecia, não tinha intimidade não pra tinha. falar. Oh, Exato, exato. Esse era o meu problema. Ou, tipo, quando eu ia tomar banho, assim, elas tinham cabelo muito comprido. Então, elas iam lavar o cabelo, ia caindo o cabelo e entupindo o ralo. Então, às vezes, eu ia tomar banho, virava uma piscina de tanto cabelo que tinha no ralo, do cabelo de outra pessoa, sabe? Ai, que Nossa, agonia. era nojento, assim. Então, graças a Deus, eu fiquei lá só um mês. E já logo saí fora, porque não ia rolar. Mas... e enquanto, tudo bem que as suas colegas de casa, elas trouxeram esses problemas, mas o fato de você ter saído da casa dos seus pais, da sua mãe, te trouxe perrengues, igual no caso do Thiago, que jogou a panela inteira fora? Acho que menos, porque por eu já ser mais velha, Ah, sim. eu já... E acho que também mulher, né? A gente acaba aprendendo muito mais essas coisas de A gente é cozinha. ensinada muito mais Eu cedo. problematizo isso, mas sim. Sim, então, tipo, eu já tinha mais conhecimento. Então, pra mim, eu não tive nenhum perrengue, assim, muito, muito grande em relação à cozinha, ou, tipo, limpeza, nada, assim, não vindo de mim. Das Sim, outras sim. pessoas. No seu caso, é mais a convivência. Exato. Mas, assim, não tive nenhum perrengue muito exorbitante, nem nada do tipo. E aí, uma pergunta. Vocês sentem que vocês saíram da casa dos pais de vocês no tempo certo? Ou que foi cedo demais ou tarde demais? Pra mim, acho que foi no momento ideal. Até porque, assim, apesar de eu ter 20 anos, eu senti que, assim, não tinha maturidade nenhuma, assim. Eu já tinha, por conta do esporte, já tinha viajado bastante, já tive que me virar em alguns momentos, assim. Passei por um ano de cursinho que me amadureceu bastante. Acho que se eu tivesse entrado direto na faculdade no Sim. terceiro ano, talvez teria sido um baque diferente. Eu seria bem mais irresponsável ou imaturo, né? Então, um ano, assim, de cursinho, eu falo até para uns amigos meus na época que, assim, mudou minha vida, assim. Eu entrei com uma cabeça totalmente diferente das pessoas que entraram direto, sabe? Sim. Me sentia muito mais adulto que as outras pessoas. E a diferença era um ano. Exato, Mas é que a gente tá um ano exatamente. tão É, crítico é, que realmente você amadurece muito mais, E né? quanto mais novo você é, a diferença de idade, mesmo sendo pouco, ela é às vezes bem gritante no Aham, quesito sim. maturidade, né? Sim, muito. 100%. E a Ju tem um quesito que é, agora você voltou do Canadá Verdade. e voltou a morar na casa. Da minha família. Exato. E aí, como foi essa adaptação? Porque aí, beleza, você saiu, você Sim. começou a viver coisas que você começou, tipo, as tradições que você mesma criou dentro da sua rotina. Sim. Só que agora você tem que voltar pra onde a rotina da sua família. Sim. Primeiramente, amo minha família. Mas assim, PS, eu sou Mãe, dela, se então ela tiver tem que mãe. amar mesmo. mãe, beijos, mas assim, dificílimo. Porque eu tava muito acostumada em fazer as coisas no meu próprio momento. Assim, acordar, tomar café da manhã em silêncio. E, tipo, Sim. chegar na cozinha, a cozinha estava do jeito que eu deixei a cozinha. Não chegar e ter, nossa,
pão espalhado pra tudo quanto é Mas- canto, faca e... Só pra eu entender o contexto, você saiu da casa que você morava lá com as meninas e aí você morava sozinha? Então, eu não morei sozinha. Morei em 3 lugares diferentes. Eu morei esse um mês com essas 2 coreanas. Morei 1 ano com uma outra brasileira, que ela também era mais nova. Então, a gente também teve alguns conflitos ali. E aí, acho que fiquei uns 6 meses morando com uma das minhas melhores amigas lá do entendi. Canadá. Então você Então- veio de uma experiência boa e voltou Exato. pra casa da sua mãe. Exato. Ok. Porque dessa minha última experiência, a gente respeitava muito o espaço uma da outra. Tá. Então, era muito tranquilo. Aí eu volto pra casa da minha mãe, que é eu, minha mãe e meus 2 avós. Ou seja, é muita gente. Lá no Canadá, nossa, era um silêncio, era uma paz. E eu fazia as coisas no meu momento, na minha hora. E aqui, não. É tipo assim, hora do almoço, a minha avó tá berrando lá embaixo. Jô, come! Então, tipo, tem que ser na hora que ela Nossa, quer. meu, sim. Tipo, se eu não tô com fome, o problema é seu, vai comer. Cara, quando eu morava com meus pais, eu morei com meus pais até os 27. Então É. eu demorei ainda mais que você pra sair de casa. E eu fiz a pergunta de se era cedo ou tarde, porque eu sinto que eu fui tarde, Uhum. mas eu sinto que eu não tinha como você saído antes e tudo bem, sabe? Uhum. Meus pais, graças a Deus, eles não me empurraram pra fora, tipo, tá na hora de você viver sua vida. Eu não tinha condições de morar sozinha antes. Uhum. Não tive a oportunidade de dividir um apartamento com alguém, também não queria. E aí, eu tava já pra morar sozinha quando acabou que eu fui morar com o Alberto, né? A gente falou, você quer sair de casa? Eu também quero, tamo bem, então fomos. Mas, depois que eu mudei de casa, depois que eu comecei a morar sozinha, eu percebi que você cresce muito, né? Você cria Demais. toda uma individualidade, você cria seu jeito de fazer as coisas, sua rotina. Então, isso te traz um amadurecimento que acho que é impossível se você Uhum. continua morando com os pais. Inclusive, Sim. eu quero até perguntar se vocês acham que é possível você ter essa autonomia morando com os pais, porque tem muita gente, né? Não. Você tá morando com eles agora, então. Eu confirmo, não tem. Assim, óbvio, você tem, porque querendo ou não, eu falo pra minha mãe. Eu entendo que hoje eu tô vivendo com ela. Só que, querendo ou não, eu já tenho. Vou fazer 27 final desse ano. Não tem como ela ficar mais me podando Sim. igual quando eu tinha, tipo, 17 anos. Não é mais a mesma A coisa. dinâmica muda. Só que, querendo ou não, eu tô vivendo Na com casa ela. dela. Tipo, não tem. Sei lá, se eu saio de casa, meia-noite, ela já me mandando mensagem: Ju, onde você tá? Então, tipo. Mas, É- por experiência, como a nossa mãe é a mesma mãe, Elas são irmãs, caso a gente não tenha falado disso Caso no não episódio seja aí. claro. caso não irmãs. esteja claro, eu moro. Eu saí de casa já vai fazer, sei lá, quase 4 anos. E minha mãe ainda me pergunta: você tá em casa? A minha Tá também. bem? Então, assim, Sua eu mãe acho pergunta onde que você tá? isso nunca vai mudar. É. Eu acho que isso nunca vai mudar. Mas, por exemplo, se você quiser chegar em casa 4 horas da manhã, Essa liberdade, exato. eu já não vou Sim. estar tendo. Sim. Entendi. Mas o que eu quero dizer é, a preocupação de mãe, ela Ah, sempre sim. vai existir de alguma forma. Sim. Por exemplo, eu e minha mãe, a gente fala todos os dias, porque existe essa conexão. Ela quer saber que eu tô A bem, relação tá de tudo certo. vocês é assim. Mas e é até lá no diferente Canadá. também. Até lá no Canadá. É eu verdade. saía de casa, eu tinha que falar, mãe, tô saindo, eu cheguei em casa, eu falava, mãe, cheguei em casa. E eu entendo, eu tava assim, num voo de 11 horas de distância, eu Sim. entendo. Mas é que lá, eu, querendo ou não, tinha um pouco mais de liberdade, que aqui eu tô sentindo falta. Saudade. Sim. Uma Sim. coisa que eu queria perguntar pra vocês, porque assim, eu morei com meus pais e depois eu morei só com o Alberto. Então eu nunca morei numa casa muito povoada de gente. E lá, só de morar com meus pais, tinha esse, igual você falou, assim, eu trabalhando no home office na época da pandemia e fazendo reunião, e minha mãe gritando na cozinha, assim, então. Mano, essa época da pandemia, porque eu morava com os meus avós, foi muito difícil eles entenderem essa Trabalho. tipo, eu tô trabalhando, não é porque eu trabalhando. tô em casa que eu não estou trabalhando. Sim. Eu lembro da minha avó simplesmente Passando limpar aspirador. pano ou aspirador e eu em reunião, tipo, ela passando a tarde, assim, sim. foi uma época muito complexa. Vindo oferecer petisco, que é batata, sabe? Um negócio assim. Mano, aconteceu muito. É, assim. e aí eu queria saber, você que morou em República, por exemplo, acontecia esse tipo de coisa também? A questão é morar com pais e família ou pessoas mais velhas, ou a questão é morar com muita gente e esquece ter tanto. Eu acho que a questão é, tipo, com quem você convive. Então, assim, morar com os pais tem essa questão da superproteção, tudo, né? Eu tenho até essa questão, assim, umas épocas anteriores, eu nunca, depois que eu saí de casa, da casa dos meus pais, eu voltei a morar com eles, Sim. né? Com a minha mãe, no caso. Mas eu lembro que toda vez que eu passava o fim de semana lá,
Sabe quando você vira criança de novo? Ela te mima, não é? Quando Exato. você sai da casa dos pais, você E vira você, pra fica, visita. e você não faz absolutamente nada. Tipo, você não cozinha, você não E ajuda não na porque você não quer, porque ele Exato. não deixa. E é meio que assim, sei lá, você volta a ser adolescente, assim, sabe? Então eu sentia que eu virava a ser criança de novo, Sim, sabe? E eu não sim. gostava daquela sensação. Você não gostava? Não Eu gostava. Eu amo. Nossa, eu adorava. Até porque, Eu assim, tipo, Quando eu voltava via também, visitar. sei lá, às vezes eu falava um pouquinho mais incisivo com a minha mãe, Ah, sabe? sim. Não era só questões assim, tipo, virei uma criança de novo, tô sendo mimado. Mimimi. É, tipo. E aí eu sentia que tinha coisas assim que eu tipo, regredia mesmo, né? Sim. Mas os Mas pais mudam muito também. meus Mudam. pais mudam. Os pais, quando você tá em casa, é uma coisa. Agora que você saiu, mas quando você volta, eles tratam de um jeito diferente. Sim. A relação, é isso que eu ia falar. A relação com os pais muda quando você sai de casa. Porque daí você tira aqueles problemas de convivência mesmo. Por exemplo, a louça que tem que lavar na hora que os pais querem que lave. Sim. Ou o quarto que precisa estar arrumado na hora que os pais querem que arrume. No tempo Então, deles, né? Exato. Muda um pouco essa relação de convivência, Sim. que pra mim é onde mais ferra a relação, porque é isso. Sim. Você tá vivendo ali no espaço deles também, e eles querem impor as regras. E aí a relação muda porque você saiu daquela base de regras que você tem, e aí vira só uma relação, acho que até de amizade. Sim. Porque daí, tipo, são duas pessoas que se amam, que tem o lance da proteção e tudo mais, mas que só querem se ver bem, São sabe? dois adultos que estão exato. lá, sabe? Não- No meu caso, por exemplo, a minha mãe hoje em dia ela tem a própria rotina dela. Por Sim. exemplo, ela vai na academia todos os dias. Daí, às vezes, eu ia com ela. Daí teve um fim de semana que eu tava lá, eu falei, vamos na academia, né? Daí ela falou, não, mas eu só vou às 4. Eu fiquei, tipo, às 4 da tarde? Porque ela encontra o grupinho das amigas dela pra treinar junto legal. e tudo. Eu falei, mano, não quero. Daí eu fui mais cedo, tudo. Eu falei, não, cada um segue sua vida. Mas sempre teve muito dessa individualidade, mas eu acho que é por conta mais da minha cultura e da cultura da minha família. Aham. Agora, morar com outras pessoas, assim, tipo, principalmente moleque. Mano, eu morei numa república que. Pânico. Calma, vai piorar. Moleque. Eu morei numa casa que tinha 12 pessoas, teve uma hora que teve 14 e só tinha um banheiro. Que Nossa. isso? Que isso, gente? Então era um negócio assim, Pior era do que muito minhas duas tenso, sabe? coreanas. É, muito pior, muito pior. Nossa. O máximo que tinha, assim, tinha um chuveiro, mas tinha, sei lá, um banheiro e tinha um lugar que tinha meio que um lavabo. Então, assim, pra ir no banheiro mesmo fazer as necessidades, tinha 2. Pra tomar banho, tinha 1. Imagina o tanto de pelo de barba que não devia Não, ter era naquela pia. caótico demais, era muito caótico. Mas a gente nem tinha barba naquela Ah, é época. verdade. Você era moleque. Pegar uma foto de 2014 eu não tinha barba direito. Mas é um negócio assim muito tenso. Então, e eu sinto que eu sou meio antissocial. Sou sociável, gosto de conversar, mas Precisa do seu espaço. eu preciso do meu espaço mais do que as outras pessoas. Naquela época era mais ainda. Então eu me estressava demais, assim. E como isso é uma coisa que eu queria perguntar, já entrando na questão de morar com desconhecidos, ou enfim, pessoas que você não tem tanta intimidade assim. Como que faz pra ter a tua individualidade, ter teu espaço? Até porque eu acho que você não tinha um quarto que era seu, você tinha que dividir, certo? Sim, eu dividi. Acho que só teve uma época que eu tive um quarto separado, Uhum. mas eu impus assim, falei, mano, eu quero morar no quarto individual. E aí rolou. Mas a maioria das vezes eu dormi com 3 pessoas ou com 2, então. E como era você mais fazia, assim. sendo essa pessoa que não é, que precisa do seu momento? Assim, eu era muito. Mano, tô nem aí, sabe? Tipo, eu me isolava, sabe? Eu me isolava. Sai do meu Eu sinceramente me isolava, assim, sabe? Mas era um negócio, tipo, muito individual meu. Então, os moleques estão lá na sala jogando videogame, alguma coisa assim, pô, eu preciso do meu espaço. Eu ia lá no meu quarto e ficava de boa lá, ficava na escrivaninha onde eu tinha minhas coisas Entendi. ali. Então, só que assim, tinha um momento que, por exemplo, quero ficar com eles. Aí eu ia lá pra sala. Isso é o bom, assim, sabe? Você nunca tá sozinho ali, você sempre tem alguma É companhia. o bom e o ruim. Exato. exato. São os prós e contras, né? Tipo, os contras é tipo, sei lá, Vários. a louça tá toda suja o tempo todo. Mas assim, a gente sempre teve uma organização em questão, assim, tipo, de conta. Regras de convivência. Uma pessoa, ela vai sempre cobrar todo mundo ali nas contas. Outra pessoa, tipo, a gente já teve uma época que a gente deixou já montado, essa semana 2, 3 pessoas vão lavar tal parte da casa, outra pessoa vai lavar não sei o quê, vai tirar o lixo. E a gente, funcionava as regras. de vez em quando sim, de vez em quando não. A Tinha gente alguém que dava relaxo? E aí dava, sempre tem, né? Sempre tem. É tipo, assim, tem várias coisas obscuras, Eram assim, que 14 aconteciam. pessoas. Exato, meninos, entendeu? né? Eu acho que Roubar comida, assim, tipo, era Nossa. o que mais acontecia, Caraca sabe? Senhora. Tipo, a gente, então, sempre tinha várias reuniões, assim, tipo, de sentar, mano, um apontar o dedo no outro, e aí depois resolver, Tinha sabe? um tipo um síndico.
O Riza era o nosso síndico. Ah, O boa. Felipe que Que a gente conhece que aqui. ele Ele, é era bem- ele era mais metódico ali, ele sempre cuidou dessas coisas. Não é que ele gostava, né? Mas alguém tinha que cuidar. O pai da Era galera. tipo isso, entendeu? O meu caso é diferente. Eu era a síndica. Porque eu tinha o meu próprio espaço. Eu sempre tive o meu próprio quarto. Mas, perdão. Mas era muito engraçado, porque, tipo, pra dividir as áreas comuns da casa, eu me sentia desconfortável. Por exemplo, se eu ia cozinhar, eu gostava de ouvir música. Porque a gente não tinha uma sim. TV. Então, tipo, eu tinha que escutar no fone de ouvido, porque eu não queria atrapalhar outra pessoa. Uhum. Ou tipo, vou conversar com alguém. Eu vou fechar a porta do meu quarto e me isolar, porque eu não quero incomodar outra pessoa se ela estiver dormindo, ou, enfim, estudando, o que seja. Então, tipo, eu não me sentia confortável dentro da minha própria casa. Eu só tinha o meu quarto. Pelo menos eu tinha um quarto, mas assim, é claustrofóbico. Porque você não, Você tipo... não se sentia num lar. Exato, exatamente. Mas com essa questão de limpeza, assim, foi até um pouco depois que eu saí do meu primeiro apartamento, que eu fui morar com essa outra brasileira, era muito difícil, assim, porque ela tinha 19 e eu tinha 24. Aliás, ela tinha 18 na época e eu tinha 24. Querendo ou não, pra essa fase da vida é uma grande diferença. Sim. Então, tipo, eu já sabia que eu tinha que tirar o lixo, que eu tinha que limpar a casa, que eu tinha que lavar a louça, que eu tinha que não sei o quê. Ela sabia o mínimo do mínimo. Então, tipo... Ela não jogou uma panela fora, né? Não jogou. Ok, só... Não jogou. Mas assim, ficou pelo menos uns 7 meses de só eu limpando a casa, porque eu não tinha coragem de falar pra ela. Chegar e falar, oi, minha querida, tudo bom? A casa utiliza nós duas temos que limpar. Então, tipo, eu limpava a casa sozinha toda semana, e até que um dia eu falei, não vai dar, vou ter que falar com ela. Só que eu não tive nem coragem de falar cara a cara. Eu mandei uma mensagem no Ai, WhatsApp. jura! Eu mandei um WhatsApp pra ela. Falei, oi, tudo bem? Só sobre essa questão de limpeza da casa, acho que a gente podia dividir pra não sobrecarregar ninguém. Tá? Não cheguei falando que só eu tava fazendo. Aí a gente criou um cronograma. Ela limpava de quarto, eu limpava de E ela recebeu isso super bem. super bem. Ah, que bom. Aí, tipo, ela limpava do jeitão dela. Não era uma, nossa, faxina. Mas, tipo, já ajudava, sabe? Às vezes ela nem tava fazendo por mal. Ela Exato, realmente só não tinha noção, não né? se ligava, exato. Então, essa foi a minha experiência, assim, mais conturbadinha que eu tive com essa brasileira que eu morei. Aí, depois eu morei com uma francesa, que era a minha melhor amiga, e aí nós duas temos a mesma idade, assim, e ela é muito mãezona também. Então, com ela, era muito tranquila a convivência. A gente não tinha esses altos e baixos. A gente já mudou sabendo, uma semana você faz faxina, na outra eu faço faxina, cozinhou, limpa, cada uma tinha seu banheiro, então, tipo, você lide com o seu problema E eu boa. acho que por conta de você ter passado duas experiências meio Conturbadas. traumatizantes, conturbadas, você foi já estabelecendo o limite. Tipo, Exato. você já sabia como Sim. você queria viver e os limites que Exato. você tinha que ter pra poder viver bem e se sentir num lar de fato. Exato. Que aí eu acho que facilitou muito, né? E eu ter intimidade com essa Também. última menina que eu morei já ajuda muito. Porque, tipo, a gente era amiga. Então, se tinha alguma coisa Sim. que incomodava, tinha mais abertura de falar. Sim. Falava? Não. Mas Caramba, tinha abertura. A maturidade eu vi que horas. Mas eu tinha, se eu quisesse, eu poderia falar. Mas. E era um apartamento, assim, que eu me sentia mais em casa. Então, se eu quisesse escutar uma música sem ser no meu fone de ouvido, Sim. beleza, eu aproveitava, sabe? Morar com um amigo é diferente de morar com desconhecidos. Sim, bem diferente. Vocês acham que morar com desconhecidos é pra qualquer um? Não, com certeza não. Não. Assim, eu acho que todo mundo deveria ter essa experiência. Jura? Eu acho que sim. Até porque, assim, tem coisas que você só vive convivendo com pessoas diferentes, né? É verdade. Independente se a pessoa é amiga ou não. Mas, Ou se ela é da mesma nacionalidade. Não, né? exatamente. Principalmente nisso. Mas eu, por exemplo, eu morei um tempo em Portugal, né? Pra fazer intercâmbio. Mas eu morei com 2 brasileiros. Mas, tipo assim, era um casal e eu ficava mais na minha. Tipo, às vezes a gente interagia, mas eu acabei, tipo, ficando muito mais isolado do que eles junto, né? Então... Porque são casal, né? Exato, é um mais casal. difícil, E aí, tipo, às vezes, e ainda que esse casal, tipo, eles gostavam de ter seus próprios momentos ali e tudo.
Mas eles tinham os momentos deles, eu tinha o meu, né? Uhum. Então, eu morei com um português, e aí acho que o português também não gostava de... Eu vi uma vez na casa o português. Tipo, ele Caraca! saía, ia direto pro quarto dele. Quanto assim, tempo vocês moraram juntos? a gente morou uns 4, 5 meses juntos. Caramba! Senhora! Você viu ele uma vez. E aí depois ele saiu, tudo, né? Caramba. Mas, assim, tipo, eu acho que você conviver com pessoas que você não tá acostumado, que são jeitos diferentes de você, tipo, ajuda bastante a você ser mais sociável, ser mais, acho Sim. que... Paciente, talvez. Acho que Sim. essa é a palavra. Tolerável. Exato, exatamente. Então, eu, por exemplo, morando sozinho hoje, tenho muito mais facilidade de saber o que eu gosto e o que eu não gosto, Uhum. saber o que eu quero e o que eu não quero, principalmente se eu for morar com outras pessoas. Sim. Então, isso já me facilita muito, assim. Por exemplo, quando a gente tá... Pra quem não sabe, essa aqui é a minha casa. Né? Exato. A gente invadiu a casa do convidado. Mas, por exemplo, eu tenho regras na minha casa que eu falo, tipo, quando as pessoas entram aqui. Tipo, por exemplo, quando eu falo pros meninos, eu falo, mano, eu gosto que as pessoas façam xixi sentado, do que fazer em pé, né? Tirar o sapato pra entrar. Todo mundo Mas de isso, por calcinha. exemplo, é uma das coisas que me incomodava muito quando eu morava com outras pessoas, que era o banheiro. Porque você Entendeu? não tinha como exigir regra, sendo que todo Exato, mundo entendeu? junto. Tipo, porra, 12, 13 moleque, nem que for Nossa. um moleque que é mais sujo, sabe? Vai incomodar. Então, essas questões assim que, tipo, a gente sabe que a gente hoje não quer, sabe? Sim. Sim. E também eu acho que a gente, beirando os 30 ou já nos 30, cara, a gente sabe muito mais que chegar em casa é muito precioso. Não sei, pra mim chegar em casa é muito precioso. E, tipo, eu quero estar na minha casa com as coisas arrumadas do jeito que eu quero, com a Sim. limpeza que eu preservo. E então, tipo, sei lá, acho que a casa se torna de fato um lugar de lar mesmo, Sim, assim, de acolhimento, de respiro. Então, sei lá, com os 30 Sim. anos eu jamais dividiria a casa com 15 pessoas. Eu fiquei pensando muito nisso quando eles falavam, cara, porque eu também tenho essa. Enfim, como trouxemos convidados, foi mesma experiência. Mas pra mim também é muito importante essa concepção de lar onde eu tô morando. Assim, eu nunca morei num lugar que eu não me senti em casa. Então, quando eu fui morar com o Roberto, primeiro que foi mega difícil pra mim sair da casa dos meus pais, foi muito difícil. Eu mudei de cidade também. E aí eu lembro que eu não fiquei só triste por estar saindo da casa dos meus pais, mas por estar saindo da cidade, porque eu gostava muito de lá. Tem isso. E aí eu fui chorando, assim, tipo, meu Deus. Mano, eu chorei muito também. Muito, muito mesmo. Aí foi a minha primeira noite dormindo fora. A sensação que eu tinha, sabe quando você é criança, você vai dormir na casa do amiguinho? E aí Só que você fica- nunca mais vai voltar. Você fica assim, eu fiquei assim, acho que eu vou ligar para meus pais me buscarem, sabe? Que não sei de ficar aqui. Mas aí eu transformei aquele lugar num lar, do meu jeitinho, me decorando do meu jeitinho. A gente começou a ter as nossas coisas, né? A nossa rotina. Então eu não consigo imaginar como é não ter a Isso- sua rotina, o seu lugarzinho, sabe? Esse- Eu já morei, como eu falei, eu morei já em vários lugares, né? E assim, eu acho que é a primeira vez que eu tenho essa sensação de lar. Jura? A primeira vez, assim. Nem com a sua família você tinha? Não, com a minha família sim. Sim, Mas mas assim, depois depois que que eu você saí sai lá, sim. da casa dos Uhum. meus pais, sabe? Então dessas 3 vezes aí, tipo, é a primeira vez que hoje eu sinto que, por mais que a casa seja alugada, tipo, eu já Ah, sim, consigo montar de uma exato. forma que eu gostaria. Eu tenho espaço, sabe? Eu morei antes num apartamento de 27 metros quadrados, sabe? Mas era seu, do seu jeito. Não que era seu comprado, mas decorado, no seu Exato, espaço, exatamente. sua rotina. Eu acho que isso ajuda muito a decoração, porque lá no Canadá, gente, eu era uma pobre fodida, desculpa, mas assim, eu não tinha dinheiro pra um nada. A sala da minha casa tinha uma mesa e é isso, eu não tinha um sofá, não tinha uma televisão, uma não tinha um nada. passagem e um sonho. Uma, exato. exato. Então, tipo, eu não tinha uma... $5 e um E é isso. Eu não tinha uma casa, eu não decorei do jeito que eu queria, eu não tinha nada, assim. Então, isso eu acho que contribui também pra você não se sentir em casa. E também era um apartamento alugado. E como você tá num país diferente, que você não sabe as leis, você não sabe nada, eu tinha medo de fazer qualquer coisa Verdade, ali sim, Tem dentro. isso. E aí, tipo, me obrigarem a pagar, sei lá, $10 mil. Eu vou falar, galera, me I'm prendam, so porque sorry. assim, não vai dar. Cara, esse negócio de lar é muito louco, porque quando eu também saí de casa, né, pra me mudar com o Wellington, as primeiras semanas foram muito esquisitas. E uma das primeiras conversas mais sérias que a gente teve foi eu virar pra ele e falar, cara, eu não sinto que aqui é a minha casa.
E isso me incomodava muito. E aí ele falou, como que a gente vai fazer pra tornar isso aqui a sua casa? E aí a primeira coisa que a gente fez foi, vamos escolher um cheirinho pra toda vez que a gente chegar, a gente saber, esse cheirinho é da nossa casa. Por isso que vocês têm o difusor na entrada. Na entrada, exatamente. O difusor da entrada era justamente pra gente começar a associar. E aí, lógico, ao longo do tempo também a decoração, aí a gente foi colocando fotos nossas, fotos dos cachorros, foi decorando pra eu realmente me sentir em casa, porque é isso, acho que eu me mudei, eu tinha também 27 anos, é literalmente a mesma experiência. E aí, não, patético. Mas por isso a gente trouxe convidados, né? Mas assim, eu tinha 27 anos, eu não tive essa sensação de estar tarde ou estar cedo, mas cara, eu preciso achar Quero mamãe. Eu preciso achar uma nova casa, porque não dá mais pra eu voltar. E nesse lugar eu não me sinto em casa. Então eu precisava achar um jeito de tornar aquele lugar um lar. E aí foi construindo. Hoje em dia, nossa, eu me sinto em casíssima. Mas foi difícil, assim, as primeiras Você semanas. volta na casa da sua mãe e você sente que não é mais sua casa. Sim. Eu Tipo, também. eu não saberia voltar a morar lá. Por isso que eu olho pra minha irmã e fico tipo, caraca, eu entendo perfeitamente quando ela fala, porque eu não sei, eu não sentiria em casa voltando também. E aí eu teria esse retrocesso em me sentir adolescente. Sim. De talvez perder toda a maturidade que eu conquistei. Confirmo, galera, acontece. Confirmado. Largar num limbo aí em algum lugar. Assim, A casa dos meus pais, ela tem paredes muito, muito finas. Então eu não tinha privacidade nenhuma, assim. Por exemplo, sei lá, briguei com o namorado, tô chorando. Eles iam saber que eu tava chorando. Isso é meio tenso. E aí era muito difícil. Essa questão de privacidade é o que eu demorei pra construir, pra entender que eu tinha, sabe? Porque eu cresci e não tenho, entendeu? A minha mãe, cara, ela é dessas que... Tadinha, amo minha mãe também. Família, a gente ama vocês. Não, juro. Mas ela sabe. Ela fuçava nas gavetas minha e do meu irmão, assim. Então, nem se eu quisesse esconder alguma coisa dava. Então, A privacidade é um negócio. privacidade é um negócio tenso. Mas a gente eu tenho, né? Isso em casa ainda. Não que minha mãe fuça nas gavetas. Mas, tipo, vai guardar alguma coisa, vai procurar alguma coisa, tipo, vai acabar mexendo nas suas coisas, sabe? E aí eu também, não que eu queira ter nada ilícito na minha casa. Não sei o que eu quero Deixando claro aqui. Mas, tipo, querendo ou não, sei lá, um papel, um negócio, Um brinquedinho sexual. Um vibrador, quem sabe? de leve, assim. Não dá pra ter, porque lá em casa, se não é minha mãe, é minha avó que vai mexer, é alguém que vai mexer. Então, tipo assim, não existe privacidade. Sim. Olha, agora passando pro ponto de morar com amigos, que até agora, de tudo que vocês falaram, foi a experiência mais positiva, aparentemente, de todas as moradas. Primeiro, a pergunta que eu quero fazer é: vai ser legal, na opinião de vocês, qualquer dois amigos ou mais morarem juntos? Tipo, cara, tô querendo sair de casa, não consigo pagar um AP sozinho, bora morar junto? E Isso aí, é uma boa qualquer ideia amigo? em qualquer cenário ou não? Eu acho que assim, depende muito do amigo também, né? Às vezes seu amigo ele é muito diferente, ou ele é muito mais ativo que você, ou ele é muito mais sociável. Muito Depende festeiro. bastante, tem os Exato, amigos festeiros. Mas assim, as experiências que eu tive foi com dois amigos meus que, assim, eram, digamos assim, parecido. Ou eram tão maduros quanto eu. A gente tinha suas individualidades, mas a gente conseguia se conversar, sabe? Então, na época, inclusive, uma das experiências que eu tive foi morando na pandemia. Mas aí tinha meu amigo e tinha a tia dele, que morava na casa onde a gente morava. Na verdade, era a casa dos avós dele, que era bem grande. A gente se mudou junto para conseguir fazer um projeto. E aí começou a pandemia. Então a gente ficou isolado lá dentro o tempo todo lá. O que me incomodava mais era mais assim, essa não era nem ele, era mais a tia dele, porque tinha rotinas diferentes, sabe? Tipo, e eu não tava na minha casa. É geracional também. Muito geracional. E aí, tipo, era meio que ela tinha a rotina dela, e ela tava muito mais... Eu tava na casa dos familiares dele, Você sabe? se sentia morando na casa de alguém. Apesar de eu estar pagando ali alguma coisa pra ajudar na casa, tudo, eu não me sentia em casa. Então isso me incomodava bastante. Mas assim, em relação ao meu amigo, era muito mais tranquilo, muito mais de boa. A gente sabia quando... A gente tinha total liberdade, principalmente em todas as experiências que eu tive morando com amigos, falar assim, ó, mano, vou lá, tá? Valeu, tchau. Entendi. Fechou a porta, acabou. Ou tipo, vamos fazer alguma coisa, assistir um filme, cozinhar alguma coisa.
tinha essa liberdade também, sabe? Legal, legal. Sim. Então, eu acho que homem é muito mais superficial, né, velho? Tipo, qualquer coisa agrada. bom. Exato, Nossa, tá ligado? certo. Mas ao mesmo tempo, tipo, é que nem eu falo, por exemplo, com o Risa, que é um dos meus melhores amigos, tipo, é difícil a gente ter uma conversa profunda. Hoje em dia a gente tem, sabe? Mas em épocas que a gente morava junto, era tipo, Só zoeira. só zoeira, sabe? É, conversa de... Como chama? Ah, vestuário. É tipo isso, é tipo, ou de bar mesmo, sabe? Parece que a gente tava no bar sem estar bebendo todos Só os que dias. morando junto. Exato. Trocando uma ideia com água na mão. Exatamente, né? Fofocando ali, mas, tipo, não tinha uma profundidade, sabe? Então, hoje em dia, eu sei que se eu fosse morar, e até hoje tô tendo um pouco dessa experiência de novo, de morar com outra pessoa, é muito mais tranquilo, é muito mais profundo, sabe? É muito mais Legal. de boa, sabe? Uhum. E da sua experiência, Gil? Não, eu concordo, assim, eu acho que tem que ser um amigo que você tenha personalidades parecidas. Tipo, eu e a menina que morava comigo, essa última amiga minha, a gente tinha personalidades parecidas, as duas gostavam de ter o seu espaço. Tipo, a gente trabalhava com atendimento ao público, então, tipo, a gente ficava o dia inteiro falando com os outros. No momento que a gente entrou aí a gente trabalhava no mesmo lugar. Nossa. Então, no momento que a gente entrava no ônibus pra ir pra casa, cada uma com seu foninho e boa, sabe? Ah, legal. Ninguém ficava invadindo o espaço da outra. Ou, por exemplo, a gente tinha o mesmo ciclo social. Então, quando ia juntar a galera, já ia juntar mesmo. Então, dava pra ser em casa, porque não ia incomodar ninguém. Uhum. Então, foi muito tranquilo, assim, nesse sentido. A única coisa, assim, que era complicadinha pra mim é que ela tinha um namorado que morava em outra cidade. Então, quando ele ia lá pra nossa casa, ela não me avisava que ele ia passar uma semana inteira lá em casa. E eu tô dividindo apartamento com uma outra mulher. Daí, do nada, chega um homem ali Sim. que eu não conheço, Sim. é desconfortável. Então, da parte dela, era a única coisa, assim, que falhava, sabe? De me avisar. Falar, ó, o querido tá vindo pra cá passar uma semana, tudo bem? Óbvio, eu não ia falar não. Aham. Mas, tipo, só me avisa, sabe? Mas você nunca falou isso pra ela? Não. Mas aí, Então, mas eu não falei... A Ju querendo que as pessoas É. desconfiem. Mas é porque eu acho que ela se sentia tão confortável Claro. que tipo, eu ia criar uma Você ia criar um barreira ali negócio que não desnecessário. precisava, sabe? Uhum. Então, uma coisa que eu acho, não sei se vocês concordam, que além de ter personalidade parecida, é importante que o seu amigo esteja num momento de vida parecido também. sim, verdade. total. Porque isso conta muito. Eu nunca morei com amigos, mas quando eu tava pensando em sair de casa, antes de eu e o Alberto termos a ideia de morar juntos, eu cheguei a procurar imóveis com um amigo meu, os meus melhores amigos, porque ele também estava querendo dividir o AP com alguém. Na verdade, ele já morava com um amigo, mas ele queria morar com outra pessoa. Uhum. E aí a gente chegou até a visitar alguns imóveis e tal, só que a gente trabalhava junto. E, cara, eu e esse amigo, a gente é tão parecido. É. Só que não é uma boa, porque a gente briga de um jeito muito parecido. A gente, quando tem um atrito, a gente acaba tendo um atrito maior do que deveria, porque a gente é muito parecido. Sim. E hoje a gente fala, cara, não ia ter dado certo a gente morar junto. Talvez tivesse impactado a nossa amizade. Não sei como seria. Mas tanto eu quanto ele, a gente concorda de que não seria uma boa ideia. Mas Não eu deu acho que certo por uma razão. mas eu acho que é muito mais fácil você morar com uma pessoa que é parecida do que uma pessoa que é, tipo, totalmente Muito oposta, diferente, né? concordo, É. Eu concordo. acho que ia durar muito menos, sabe? Sim, A sim. resiliência ia ser muito menor. Já aconteceu de, tipo, você morou mais com amigos. Já aconteceu de vocês se distanciarem, tipo, virarem apenas colegas de quarto, de Ou casa. sei lá, você fica brava com É, ele e isso e, afetar tipo, a amizade. exato. Eu acho que talvez deu uma distanciada, mas ao mesmo tempo, acho que era porque a gente estava em um momento diferente, não por conta a gente se conviver muito, né? Uhum. Então a gente mudou muito a nossa mentalidade ali enquanto estava morando junto. Tinha rotinas diferentes, sabe? Então, e também foi um momento que eu estava transicionando de carreira. Então eu estava me sentindo muito desgastado ali, muito cansado. Tipo, até outras questões psicológicas. E ele também estava num momento assim, tipo, cara, não sei o que eu quero da vida, sabe? Então, ali deu uma distanciada, sabe? Mas não foi o fato da convivência. Não foi tipo, o momento fato. de vida. Mas assim, eu sinto que se a gente estivesse mais separado, talvez seria mais fácil de cada um lidar com a sua vida, sabe? Sim. Sim. Tanto que depois de um tempo, esse meu amigo, a gente morava num apartamento lá no interior. Ele saiu de lá e ficou passando mais tempo na casa dos pais do que morando comigo, por um tempo, sabe?
Aí depois de um tempo a gente falou, mano, acho que não faz sentido mais isso. A gente devolveu o apartamento e aí eu fui morar sozinho e ele voltou pra cidade dele. Uhum. Então foi mais isso. Mas assim, é um dos meus melhores amigos, tipo, até hoje, sabe? Uhum. Então acho que isso fez a gente amadurecer também. Ele ter voltado e, tipo, e percebido também que, pô, ele deu uma regredida, também fez ele amadurecer, sabe? Uhum. Em todas as vivências, você morou só uma vez com uma amiga, né? E você já morou com alguns amigos. Sim. Em todas as vezes foi tranquilo em questão de dinâmica de casa? Tipo, ó, eu vou cuidar mais da cozinha, enquanto você vai cuidar mais da limpeza, e eu, sei lá, financeiro. Sempre foi muito tranquilo em relação a isso? Pra mim foi tranquilo, porque assim, de cozinha, a gente não dividia. Então eu tinha o meu armário com as minhas coisas, ela tinha o armário dela com as coisas dela, eu cozinhava minha comida, ela dela, e Ah, tá, era bem separadinho. a gente combinou isso desde o início. Com a limpeza, também na primeira semana já, eu não lembro quem começou limpando a casa, acho que fui eu. Aí eu falei pra ela, já limpei essa semana que vem você limpa e a gente faz assim, pode ser? Pode ser. E das contas, ela sempre preferiu ter o controle. Então, tipo, algumas contas que estavam no meu nome, na minha antiga casa, ela falou assim, tem problema eu colocar no meu nome e eu tomar conta disso? Eu falei, vai na fé, mano. Vai que é tua, não ligo Podendo não. não me incomodar. Então, tipo, ela já... conta de internet, conta de luz, água, afins, ela só me mandava o valor, ó, é esse tanto pra cada uma esse mês, tem que me pagar até tal dia. Beleza, eu transferi o dinheiro pra ela e a gente nunca teve, assim, muito atrito. Sim. Porque desde o Combinou antes. Exato. E ela também tava vindo de uma experiência que tava ruim pra ela. Então, a gente já sabia o que a gente queria e o que não queria. Então, foi o que você falou. Combinando antes, foi muito tranquilo. Não teve sim. nenhum atrito, assim. Na real, quando eu morei em República, que foi quando eu morei com mais gente, assim, era total caos, assim. Assim, Eu juro, eu não consigo imaginar 15, sei lá, 14 meninos na mesma casa. é muito complicado, assim. E eram de anos diferentes, né? Foi passando os anos da República, então foram entrando bichos, foram entrando veteranos, às vezes voltava, ia, enfim. Eu fiz isso, né, na época que eu fui pra intercâmbio. Na época que eu fui pra intercâmbio em 2017, na minha cabeça eu falei, mano, quando eu voltar de intercâmbio, eu não vou voltar pra República nem ficando, sabe? Não quero. E aí e morar fora foi um momento assim, acho que a Ju deve ter sentido isso, mas foi um momento assim que, tipo, fudeu, sabe? Tipo, não consigo voltar no fim de semana pra casa dos meus pais. Ai, sim. Porque assim, até aquele ponto eu conseguia levar minhas roupas pra lavar no fim de semana e minha mãe lavava, sabe? Ali, quando eu tava em outro país, eu Você tive tá que... sozinho. Exato. E aí, quando eu voltei sentindo falta, sabe? Entendi. Então, eu voltei morando na República, só que assim, já tinha os conflitos de bagunça, sujeira, às vezes tinha gente que não pagava as contas, sabe? De a gente ficar cobrando, tudo. E a gente foi meio que se adaptando da forma que tava, sabe? Então, tipo, rolava um negócio de contas, tipo, o menino ia lá, falava diretamente com outro menino, pô, tem que pagar, não sei o que, sabe? Tipo, vamos resolver. E aí, por exemplo, louça, principalmente sujeira, a gente fazia muita festa na nossa república. Tipo, a gente alugava a nossa casa, a nossa república pra fazer festa. Entendeu? Então, tipo assim... Empreendedores. Suficiente, Exato. mais. A gente já fez festas lá na república de 300, 400 pessoas. Caraca. Então, assim, eu dormindo, tinha gente se pegando, batendo, socando Gente, no que corredor vibe de fora, American sabe? Pie, sabe? Era muito assim. Nossa, E aí, guardar um caso. era um negócio que, tipo assim, eu cheguei num momento que aquilo me incomodava absurdos, né? Mas eu tinha que me adaptar ao meio, sabe? Então, assim, eu colocava tampão e ia dormir, sabe? Eu conseguia ouvir tudo ainda, mas tudo bem. Menos do que antes. Psicologicamente. Psicologicamente tá ali, funcionando. Então, a gente começou a chamar diarista com mais frequência, porque a gente sabia que os meninos iam dar uma migué ali na bagunça, sabe? Na arrumação. Então, a gente foi se adaptando aos poucos. E no final também, meio que... Cada um tava meio que largado, tinha mais velho do que gente nova entrando. Ah, tá. E a gente não tava conseguindo seguir o pique dos moleques que tava entrando. Tudo. Eu falei, mano, acho que não faz mais sentido a gente morar em república. Se fosse morar, tinha que morar com pessoas só da nossa idade, só da nossa maturidade, que já tá se formando, enfim, tá fazendo estágio, precisa acordar cedo, sabe? Diferente dos moleques. Tinha moleque que ficava a madrugada inteira virado, só curtindo, conversando, bebendo ali na nossa garagem. E é isso. Nossa. Umas histórias mais loucas, assim, foi tipo... A gente sempre pegava sofás da rua, sabe? A
pra trazer pra República. Porque coisa de moleque, Saudável. mano. A gente já trouxe muito sofá assim que tava largado na rua. Falou, mano, esse sofá tá bom, vamos levar. E a Sem gente. braço, sem almofada. Vamos lá. Calma. Tinha um Com que tava. bicho. Tinha um que tava. O estofado dele já tava meio aberto. Assim, sabe quando já tá aparecendo espuma aqui assim? Nossa. Mas tá bom. Tá sentável, entendeu? Um guaxinim saindo de Dois meninos que gostavam de ficar ali sentado conversando, trocando ideia de madrugada, eles ficavam fumavam bastante, né? Puta E aí eles ficavam lá merda. fora. Aí o menino ficava acendendo aqui a espuminha da almofada, apagava. Não sei o que, apagava. Ia lá de novo, apagava. Teve uma hora que pegou na espuma. E a espuma é totalmente inflamável. puta Então, merda. tipo, na hora Meu subiu. E aí, tipo, a gente foi descobrir no dia seguinte. No dia seguinte, tinha metade do sofá queimado, o teto todo preto. Mano do E aí a gente falou, o que aconteceu, tá ligado? Ninguém sabia o que tinha acontecido. Amigo, você viveu Nossa. coisas de filme. Já invadiram a nossa república, um morador de rua pulou o nosso Gente portão do e céu. dormiu na nossa garagem onde tinha sofá. Dormi A no gente sofá. dormiu nesse sofá meio Ele chega no dia cortado. seguinte, botaram fogo na minha cama. Porra, meu sofá tá ali. E foi, mano, várias loucuras assim, morando em república. Só que são coisas assim que, tipo assim, tem seus prós e contras, pô. Sim. História pra contar pra vida toda. Toda vez que a gente se junta assim da república, cara, a gente fica o dia inteiro conversando de coisas nostálgicas, assim, né? Mas o perrengue, assim, meio que passou, sabe? A gente sabia dos perrengues que passou, mas... Fazia sentido naquela época da sua vida. Exato. É isso. Foi se estressava naquele momento ali, mas depois ele só ficou as coisas mais engraçadas, Boa. assim, sabe? É justo, Ok, agora a gente vai falar de um outro viver que aí vocês não vão contribuir com experiências, mas com opiniões, que é morar com parceiros. E aí eu e a Carol vamos falar Que foi a única experiência que eu não tive. Ah, é verdade. Vem aí. E aí, falando nisso, aquela... falando sério. Primeiro, eu pergunto pra Carol, mas quero ouvir a opinião de vocês também. Mesma pergunta que eu fiz em relação aos amigos. Estamos aqui namorando, tal, bora morar junto? Isso é sempre uma boa ideia ou não? E em que momentos é ou não? Não é. Não é sempre uma boa ideia. Não, Não é. Não, brincadeira. Mas uma coisa que, tipo, na minha casa foi bem polêmico, que era, tipo, morar junto antes de casar. Tipo, minha família queria tem muito que eu irmão, casasse antes de morar junto. Eu falava, gente, eu preciso morar junto. Eu sou 100% a favor de morar junto antes de casar. Eu também, porque eu acho que o morar junto, ele te traz uma percepção da outra pessoa muito diferente. Muito diferente. Apesar de eu e o Wellington, no meu caso, a gente sempre foi muito parecido. Tipo, os mesmos valores, as mesmas coisas, assim, as coisas importantes que eu digo, né? Sempre foram muito parecidas. Então, antes da gente namorar, a gente já era amigo e a gente falava, a gente daria certo morando junto, porque na época a gente já queria sair da casa dos nossos pais. Então a gente já conversava sobre isso de, talvez, mesmo amigos, a gente ir morar junto, cada um no seu quarto, enfim. Mas a gente já falava sobre isso. E aí a gente, de fato, começou a namorar e a gente falou, vamos concretizar. Se você viu o episódio do Era Pra Ser Só Uma Ficada, você sabe que a Carol não namorou muito tempo antes de Exato. morar com o El. Exato. Lá você tem uma história completa. Dá uma olhadinha lá depois. Depois dá uma olhada lá. Mas, enfim, e aí eu acho que nesse caso foi uma boa ideia, porque a gente conversou muito sobre o que é uma casa, o que é um lar, quais são os valores principais da nossa casa. E acho que isso também é uma conversa até pra você se juntar com alguém, namorar alguém, sabe? Ter um relacionamento. Porque não basta só gostar de alguém pra você ter esse relacionamento. E aí eu acho que mais madura, lógico, fez com que a gente entendesse que morar junto fazia sentido naquele momento. Sim. Mas é porque eu acho que temos os mesmos valores, temos as mesmas crenças. Vocês estavam em momentos de vida. Momentos de vida estavam parecidos, alinhados. exato. Os objetivos de vida eram parecidos, aonde a gente quer chegar, onde a gente quer morar daqui 10 anos, sabe? Então, a gente fala muito sobre futuro. E isso ajuda a gente a entender o que a gente precisa fazer agora pra chegar lá, sabe? Perfeito. Então, acho que comigo funcionou muito bem. E Cara, você, amiga? eu concordo. Eu acho que eu sou 100% a favor de morar antes de casar, porque primeiro, porque eu fiz isso. Porque eu sou a dona da razão. Porque eu estou certa. Porque deu certo. Não, mas eu conheço pessoas que namoraram por muito tempo,
questão, coisa assim, namoro de infância, sabe? 10 Isso, anos 10 de anos namoro. de namoro. E casaram, e aí começaram a conviver juntos, e a convivência não deu certo. E aí não deu certo o relacionamento, porque no dia a dia não dava certo como funcionava quando cada um morava com seus pais. Então, tem 2 pontos, tá? Eu saí da casa dos meus pais e fui direto morar com o Alberto. Ok. Eu acho que se você... Eu não sei, na verdade, até que ponto é melhor ou pior. Se você morou sozinho antes, depois você começou a morar junto. Por um lado, é bom você ter morado sozinho antes e depois morar junto, porque você já sabe como é morar sozinho. Sim. Por um outro, eu acho que você cria algumas individualidades que depois tem que Fica bater, difícil, é um pouco mais difícil, Mas... É isso, assim, acho que você casou, entendeu? E aí do nada você começou a morar junto, é maior. Eu lembro que quando o meu irmão, ele casou e aí foi morar junto, mas ele era muito novinho, ele tinha... Meu irmão casou com 22 anos, eu acho. Nossa, é novo. Não, acho que ele tinha 24 e ela tinha 22. Eram muito novinhos. E aí, o meu irmão uma vez falou pra mim, falou assim, olha, quando eu casei com a Jéssica, quando a gente começou a morar junto, antes de morar junto tinha um monte de coisa que eu não gostava dela, e algumas coisas que eu gostava dela também. Quando a gente começou a morar junto, as coisas que eu gostava dela continuaram. E as coisas que eu não gostava aumentaram. Então você tem que saber muito bem como é essa pessoa. Cara, não só os defeitos, valores, tudo que você falou, acho mega importante, vital, eu diria. Mas como que é essa pessoa no dia a dia, na vivência, assim, combina com você? Ela é uma pessoa organizada? rotina, né? Cara, se você é uma pessoa muito organizada com mania de limpeza, você vai morar com uma pessoa que é completamente desleixada, que joga a toalha molhada no chão e não vai mudar, isso pode vir a ser um problema, entendeu? Então são coisinhas pequenas que a gente só vai saber depois que mora junto. Sim. E é isso. Essa é a minha E pode resposta. estragar o relacionamento nesse ponto. A tia do Wellington tem um caso, um caso assim, eles namoravam, aí eles se juntaram, no que eles se juntaram, eles perceberam que eles não davam certo. Aí cada um foi morar na sua casa e eles continuam juntos. Eu acho isso incrível, incrível. Por que você tem que, pra ficar junto pra sempre, estar no mesmo teto? Se não funciona, tudo bem, gente. Vai cada um pra tua casa. E isso rolou porque, na verdade, eles já moravam sozinhos, cada um nas suas casas, e criaram-se as suas individualidades. E é isso, quando você mora sozinho, a gente mora sozinho hoje, pode falar, tipo, você cria a sua rotina, você cria suas individualidades, como você quer que aquela planta fique, como você quer que aquele tapete fique, tipo, você tem as suas manias que você cria, que você não tinha quando você morava com seus pais. Mas tem muito casal também que mora junto, mas dorme em quarto separado. Também. Ou tem banheiros separados, já ouvi bastante isso. Eu acho isso muito interessante, porque, por exemplo, pra mim, o sono é muito precioso. Então, tipo, se eu dormir com alguém que ronca muito todos os dias, nossa, isso é eu vou adquirir depressão. Sim. Então... Essa é a única morada, inclusive, que você dorme, você divide a cama, né? É verdade. Então, você pode dividir o quarto, né? Como já aconteceu com o Thiago, mas dividir a cama mesmo. Então. E tipo, eu me mexo muito à noite. Então, sei lá, se a outra pessoa se incomoda com isso, também já não vai dar certo pra ela, sabe? Concordo. Então, Essa questão das manias da Carol, isso é um ponto. Não das manias da Carol, porque a Carol tem bastante mais. Mas você vai morar comigo, não sei como saber. As manias, o ponto das manias que a Carol trouxe, pra mim é muito importante. Por isso que eu tava perguntando até como foi as outras experiências de vocês, porque quando eu e o Alberto começamos a morar junto, a gente tinha manias muito diferentes, isso foi um conflito. Sim, o Alberto fazia arroz de um jeito e eu fazia arroz de outro jeito. E aí, ao invés de cada um, hoje, depois a gente chegou, assim, ok, quando você for fazer arroz, você faz do seu jeito. Quando eu for fazer arroz, faz do meu. Não, a gente ficava assim, não, mas a minha mãe falou que tem que fazer assim. Não, eu não vou fazer assim, eu vou fazer do meu jeito, sabe? Sim. Eu acho que foi difícil nesse caso, porque a gente ainda estava descobrindo como era morar sozinho. E tentando morar enquanto casal, né? Entendendo aí a nossa vida, a nossa rotina. E depois a gente construiu, e é isso. Uma vez que você consegue adquirir uma rotina mesmo, uma harmonia de convivência, para mim, foi uma experiência que só somou o casa, tanto que se tornou um casamento, né? Exato. Veio para fortalecer, morar junto veio. Nossa, a gente fala muito sobre isso. Depois que a gente saiu da casa dos nossos pais e começamos a morar junto, até outras áreas da nossa vida evoluiu, assim, profissionalmente, porque a gente teve a nossa liberdade, nossa individualidade.
entendeu como respeitar o outro. Nossa comunicação melhorou muito. Nossa, eu ia falar isso também. Mas poderia ter dado completamente errado, né? Então... Eu era muito parecida com a minha irmã no sentido de não falar. Porque, tipo, me incomodava, mas eu ia levando. Só que a um passo que você vai morar com alguém, e nesse caso, a gente quer que dê certo esse relacionamento, ou você fala, ou você vai viver incomodado. Exato. E aí eu falei, cara, se eu quero ter uma vida com essa pessoa, eu vou ter que começar a falar. E aí eu tenho um jeitinho de falar que é até num tom de zoeira, de brincadeira, pra levar isso por um lado, até eu não quero te cobrar, sabe? Mas eu preciso que você entenda que o meu jeito é esse. Pô, essa louça tá suja, cara. Eu não gosto disso, cara. Eu fico brava. Eu, tipo assim, que normalmente acaba... Como a gente se estabelece muito, tipo, suas funções são essas, minhas funções são essas, rotina, beleza. A rotina é essa e a gente faz muito isso até sem perceber. A gente não criou uma regra, tipo, ó, você cuida disso, mas a gente foi vendo dentro da rotina o que funcionava pra cada um. E aí é isso, o lance da comunicação fica tipo, eu preciso que ele faça isso porque ele faz isso melhor que eu, ou porque dentro da rotina dele cabe melhor isso, e aí como que eu ia falar isso? Tipo, vai lá fazer tal coisa, sabe? Não sou a mãe dele. Esse era o ponto. E é tipo assim, como a gente vai transformar essa comunicação em algo que não vire uma cobrança, mas que a gente entenda que os dois precisam ajudar para que isso aqui funcione. Cara, você falando me veio muitas coisas na cabeça. Realmente, eu acho que morar com um parceiro talvez seja um dos mais complicados, porque você não tá dividindo um AP, você tá realmente dando um passo a mais na relação. É uma vida, né? Sabe? Então, você tá construindo um lar ali com a pessoa, sabe? É diferente. Então, eu lembro que quando a gente tava começando a decorar a nossa casa e tal, eu ficava muito incomodada que o Alberto não se envolvia tanto em decoração quanto eu. E aí eu ficava, que saco, eu quero comprar, sei lá, um quadro, e ele nunca fala qual quadro ele quer, ele não vê, só eu vejo. E aí eu lembro conversando com uma amiga, ela falou, se você quer comprar um quadro, compra um quadro. Sabe? Porque é tá isso, tão... entendeu? Vocês não têm que fazer tudo junto, só porque a casa é de vocês. Ué, ou ele ia colocar o quadro lá da camiseta da Ponte Ponte Preta. Jamais. Mas, cara, então. tanto que a gente morou em 2 apartamentos. O primeiro só tinha um escritório. Eu faço home office, então eu preciso ter um escritório. Não preciso, mas é desejável o quê? E aí, o primeiro só tinha um escritório e era assim, era uma parede preta com quadro da Ponte. Era o antigo quarto dele, a gente morava no antigo apartamento dos pais dele. E aí eu não me sentia, tipo, meu escritório. E aí agora a gente tem a gente mora num AP com 3 quartos, então viraram 2 escritórios. E o meu, ele é completamente plantinhas e terracota, e o dele é preto, ponte preta, audiovisual. É daquele homem solteiro, né? É um espaço onde ele pode ser ele mesmo. Ele gosta Pode ser hétero, né? Não é isso. Machão! Ele tá na produção. Não, mas ele curte uma vibe mais industrial, eu curto uma vibe mais natural. mais casinha de vó. Então tem que ter as coisas All black, escuras, né? Mas enfim, o ponto que eu ia trazer além dessa parte de construir um lar, que pra mim é muito crítico, infelizmente, como a gente comentou, que as mulheres elas são mais preparadas pra sair de casa, porque infelizmente a gente é mais ensinada. Sim. Não porque nossa, o quanto que eu brigava isso na casa dos meus pais, porque eu tenho um irmão, eu e ele apenas. E aí eu ficava vendo como eu estava sendo educada de uma forma. Você precisa aprender a se virar quando você morar, quando eu não estiver mais por perto, né? Minha mãe falava. E o Vitor não. E aí eu ficava, por que eu tenho que aprender a fazer isso e o Vitor não? Eu amo que E ela você é brigava. militante desde criança. Sempre Bruna, fui arrasou. feministinha, a ovelha negra da família. Sim. Amei. Mas assim, e infelizmente isso acontece muito de quando um casal vai morar junto, dependendo do cara, isso falando de uma relação hétero, o cara que tá na relação, esperar que ele vai ter uma mãe ainda, sabe? Cara, eu agradeço tanto a minha sogra por isso, porque ela sempre botou o Wellington, o irmão dele, pra fazer toda a rotina da casa, porque ela era quase que mãe solteira, né? E porque, enfim, o pai deles morreu muito cedo. Então, ela teve que botar eles pra trabalhar, sabe? Pra ajudar ela na casa. E a frase que ela sempre fala, eu acho isso muito foda, é que, tipo, eu não moro aqui sozinha. Então, todo mundo Perfeita. levanta a bunda do sofá e bora trabalhar, sabe? E isso eu agradeço muito minha sogra, porque o Wellington é um adulto funcional, olha! Então, é isso, a gente... eu nunca tive que pedir pra ele fazer uma função de casa, eu acho que isso E isso desgasta muito o relacionamento. Muito. Ter que ficar Totalmente. pedindo. A carga, como é que fala? Tem um termo pra isso, que é
trabalho invisível, sabe? É. Principalmente quando você começa a constituir família, Sim. a coisa evolui. Não dá. E a gente tá falando isso com muita naturalidade aqui. A gente tem 2 homens na produção, a gente tá com um convidado homem, e a gente ainda assim tá batendo nessa tecla de forma muito tranquila, porque a gente sabe as pessoas que estão ao nosso redor. Eu sinceramente, assim, minha mãe, ela nunca exigiu, sabe? Uhum. Então, foi até aquela questão, tipo, quando eu ia pra casa da minha mãe, parecia que eu virava uma criança Sim. mimada, sabe? Mas eu tive que aprender por conta de morar sozinho. Uhum. Então, por isso que eu falo, às vezes você morar com uma pessoa desconhecida, ou morar com amigos, ou morar sozinho, tipo, vai te trazer uma experiência, um amadurecimento muito mais rápido do que, por exemplo, a pessoa que morou a vida inteira com os pais e depois vai morar com Sim. um cônjuge, sabe? Ti, mas eu não vejo você, mesmo, não conheci você antes, mas eu não vejo você colocando uma carga em cima de uma parceira que está morando com você só porque, tipo, minha mãe fazia as coisas pra com mim. certeza. Mas eu vai acho que é continuar. porque é isso. Você saiu de casa muito cedo e teve que. Tipo, você manja agora como é ter uma rotina. Tipo, as responsabilidades, né? De ter uma exato. casa, assim. Exato. Que nem eu falei, tipo, por exemplo, essa semana foi uma semana super corrida, eu tive várias gravações, tudo, mas, tipo, minha casa estava suja. Eu falei, pô, vou ter visita aqui, sabe? Eu preciso limpar minha casa, eu preciso deixar tudo arrumado, sabe? Então, tipo, tem essas responsabilidades que, tipo, se eu morasse com os pais, ou, tipo, não tivesse realmente, fosse desleixado, eu ia estar, mano, uma bagunça aqui, Sim, sabe? sim. Então é uma coisa, assim, que eu acho que você só aprende realmente convivendo né? com isso, Uhum. sabe? Perfeito. E aí, só encerrando essa parte de parceiro, só 2 pontos que eu acho que seria legal a gente discutir, que é, como ter individualidade, porque é muito fácil a gente acabar virando uma grande massa cinzenta composta por 2 pessoas que, na verdade, são uma. E também como não cair na rotina, porque também é muito fácil deixar aí, quando você vê, vocês são 2 colegas que moram juntos Nossa, sim. e sim. não mais um casal. Eu acho que essa parte. Tipo, eu acho que na parte de amigos talvez seja mais fácil a gente Sim. separar as coisas. Na parte de parceiro, não, porque é isso. A gente não tá dividindo só a casa, a gente tá dividindo a vida, né? Porque, enfim, a gente tá construindo algo juntos. Mas eu acho que por ver o relacionamento dos meus pais e aonde acabou, porque acabou. Então, tipo, eu acho que tem o que você aprende a não fazer também, né? Tem um exemplo a seguir de não fazer. Então, eu acho que eu também olhei muito isso como um exemplo do que não fazer. Mas é uma massa cinzenta, assim. Eu acho que eu aprendi muito a ter a minha individualidade. Então, eu saio sozinha pra fazer as minhas coisas. Eu vejo pessoas que não fazem parte do ciclo de amizade dele. Isso é muito importante. Eu tenho hobbies que só eu vou fazer por mim. Tipo, coisas que eu não tenho que ter um parceiro fazendo comigo. Então, sei lá, academia é um bagulho que eu boto meu fone e eu faço sozinho. Não quero ninguém comigo. Eu até prefiro ir sozinha em dados momentos. Sei lá, até ouvir podcast é uma coisa que eu gosto muito. Põe o meu fone, vou ver série. Nem toda série eu assisto com ele, eu assisto sozinha. Você também tem a série que você vê, a série que ele vê e a série que vocês Exato, veem juntos. Exato. Então eu gosto de ter essa coisa, tipo, eu vou fazer isso sozinha. E deixa eu fazer sozinha, sabe? Então, mas eu também fui aprendendo ao longo dessa vivência que a gente tem junto. Total. E pra também ter esse descolamento de não somos a mesma pessoa, precisamos ter nossa vida individual. Então, foi coisas que eu fui aprendendo na convivência, assim. Não foi algo que eu fui pronta sabendo como fazer, sabe? Sim. Eu acho que é mega importante. Em qualquer morada, né? A gente falou bastante de vários tipos de manter a individualidade, o seu espaço, você enquanto pessoa, acho que em qualquer tipo de morada é importante. Né? Até mesmo se você não morar com essa pessoa. Tipo, se você sim. tiver num relacionamento. Exato, dá pra cair na rotina mesmo morando separado. Então, é isso, tem que saber como. Tipo, facilita muito quando, que nem vocês falaram, quando as pessoas são muito parecidas, né? Então, assim, você tem muito menos conflitos. Tipo, se você tem conflito, tipo, é muito mais fácil de resolver, sabe? Então, a comunicação fica muito mais fácil, principalmente quando as pessoas pensam muito parecidas, sabe? Tipo, tem uma frase que eu gosto bastante, eu levo isso mais pro profissional, hoje em dia, né? Eu sinto que, tipo, sozinho a gente vai mais rápido, independente do que for. Mas, tipo, junto, independente se for, tipo, profissional ou, tipo, vida, relacionamento, a gente vai mais longe, sabe? Então, tipo, é um negócio que hoje em dia eu sinto que, assim, as pessoas têm coisas pra adicionar ali, sabe? Tipo, você se adaptar àquilo, tipo, acho que só vai fazer você realmente evoluir como pessoa, sabe? Como você disse, né, amiga?
Quando você saiu de casa e foi morar com o Alberto, você sentiu que você cresceu profissionalmente Totalmente. mais rápido? Você sentiu, tipo, algumas coisas foram evoluindo mais rápido. E eu também sinto isso. Mas é por causa disso. Eu acho que a gente conseguiu ter a sua individualidade, entender até mais sobre si mesmo. 100%. Eu aprendi muito mais sobre mim mesma. Sobre as minhas sombras, sobre o que me dá medo, sobre o que me conforta. Ou aonde eu quero ir, com quem eu quero ir. Sabe, eu aprendi muito sobre isso. Eu sou 100% a favor da premissa de que a gente tem que aprender a ser sozinho antes de ser com alguém, independente da situação, né? Quer fazer um intensivão de um autoconhecimento? Mora sozinho? Em São Mora Paulo. com 15 Mora pessoas. sozinho em São Paulo? Vem morar sozinho em São Paulo. Eu duvido alguma pessoa que não vai surtar em 3 meses. Por quê? De certo. Assim, todo mundo aqui mora no interior, certo? Ou não mora na cidade de São Paulo. Mano, morar aqui é um negócio assim, é a 3ª maior cidade do Brasil, do mundo. Então, assim, tem muitas peculiaridades, sabe? Tipo, segurança. Tipo, gente. Tipo, mano, você vê gente o tempo todo, velho. Tipo, é muita gente, sabe? Trânsito, tipo, é tudo estressante, sabe? Sim. Qualquer coisa que você vai fazer, tipo, tem um trânsito absurdo, sabe? Então, tipo, tudo ali meio que... Sem contar que as pessoas meio que são individualistas, sabe? Por você estar numa cidade muito grande, todo mundo E vem muita aqui pra gente trabalhar. vem morar sozinho pra cá, né? Pra trabalhar, e assim... Pô, eu tenho vários amigos aqui em São Paulo. Tipo, é muito difícil de eu conseguir sair com eles. Ou estão trabalhando, ou, tipo, estão cansados da rotina e não quer sair, não sei o quê. Então, tipo, sair com pessoas, por exemplo, do meu contexto aqui é muito difícil. Você acaba se isolando muito mais, entendeu? Eu, como eu falei, tipo, eu sou um cara que sempre gostou de ficar sozinho, de ficar jogando, enfim, tenho as minhas próprias individualidades, ser um pouco mais antissocial. Eu sofri, mas sofri muito menos do que pessoas que vinham pra cá. Pô, em menos de 6 meses eu já vi a pessoa indo embora. Os valores, por exemplo, pô, morar num apartamento aí em São Paulo é tipo, totalmente diferente de morar no interior, sabe? Questão de grana. Então, tipo, tem muita coisa aqui que, tipo, meio que te suga, sabe? Tipo, meio que Drena, te aperta, sim, assim, sabe? sim. Tipo, parece que você fica mais claustrofóbico. Sim. Você morou sozinho aqui em São Paulo e agora você tá dividindo novamente o apartamento aqui em São Paulo. É, mais ou menos. Mais ou menos, né? Quase um convidado É, especial. tipo isso. Ele faz participações. É, Mas, exato. Beli, e essa vivência, mesmo que mais pontual, tá agregando ou você, por já ter morado sozinho, foi difícil? Mano, tá agregando, mas assim, tem coisas assim que eu tive que me adaptar porque eu tenho outra pessoa aqui, né? Aham. Mas, assim, a dinâmica que é diferente, né? Então, pra contextualizar para as pessoas, meu amigo, o Felipe Riz, ele veio pra cá, ele tá fazendo culinária, ele tá entrando nesse mundo, e eu falei, mano, se você quiser vir aqui pra São Paulo tentar, né? Porque, querendo ou não, são mais oportunidades do que no interior, pode vir aqui morar comigo e a gente vê tudo. Tipo, não precisa pagar aluguel agora, tá de boa, sabe? E aí, o que acontece? Eu tenho uma rotina que eu não consigo cozinhar muito. Então, o que ele tá fazendo? Ele tá fazendo minhas marmitas da semana. Perfeito. E aí, tipo, ele mora aqui tranquilo e a gente vai se convivendo aqui. Então, é uma rotina diferente, sabe? E como a gente já morou junto por muito tempo, então a gente já sabe muito do que a gente não gosta, do que a gente gosta, sabe? Tipo, a gente sabe quando um quer o seu canto, não quer, sabe? É muito, muito fácil hoje em dia. Sim. Então, é muito mais simples do que como se fosse, sei lá, 5 anos atrás. Hoje você prefere mais morar sozinho ou você preferiria morar com alguém, morando com alguém, mas mais frequência? Eu acho que eu conseguiria morar facilmente com outra pessoa, tipo, numa rotina que eu tivesse as minhas individualidades também, Sim. sabe? Então, por exemplo, eu preciso ter um escritório, eu preciso, às vezes, parar pra gravar e aí eu vou fazer mais barulho, vou ter que desmontar aqui a sala toda pra fazer um cenário, Podcast para Um suas podcast. amigas. Exatamente. Então, Eu ia falar são isso. coisas assim que se eu conseguisse adaptar, tipo, seria tranquilo, assim, sabe? Eu tinha um bloqueio, assim, de gravar coisas na frente das pessoas, sabe? Principalmente conteúdos meus. E hoje em dia eu não tenho mais esse conflito, sabe, comigo. Enfim, com pessoas, assim, que estão em volta de mim, que são mais próximas. Então, hoje em dia eu tenho muito mais facilidade de... Eu moraria facilmente com outra pessoa, assim. Legal. Boa, gente. Pra gente fechar, eu separei algumas coisas que é geral entre conviver com pessoas. E aí eu queria perguntar para vocês. Algumas a gente acabou já passando, mas na opinião de vocês, é mais fácil lidar com conflitos quando a gente gosta da pessoa que a gente está convivendo, é amigo, é parceiro, é família,
ou com desconhecidos? Pra mim é mais fácil com pessoas que eu conheço. Pra mim também. Pra Apesar mim de eu- Desconhecido. Eu acho que pra mim também. Eu Mas acho a gente que é nunca igual. morou. Mas a gente nunca morou com desconhecido pra saber. É de verdade, então. pode ser. que eu acho que pra lidar com um desconhecido, tipo, você fica meio sem jeito, você não sabe como a pessoa vai lidar com aquilo. Então, mas às vezes o conhecido, você sabe exatamente como a pessoa vai lidar. às E vezes, você- com a então, situação. mas aí você sabe o approach É, certo, verdade. entendeu? A comunicação flui É. melhor, pode ser. Eu também acho. O que a Ju falou da amiga dela lá, que ela não falava pra ela, tudo, por não saber como é que ela ia reagir. Pra mim é real, tipo, isso daí. Eu prefiro ficar na minha, tentar resolver, me adaptar ao meio ali, do que falar com a pessoa. Exato. Mas hoje em dia, tipo, se eu conheço a pessoa e tenho a liberdade, é mais fácil falar. Boa. Sim. E qual foi, pensando de cabeça assim, uma das piores situações que vocês já passaram em qualquer uma das convivências que vocês já tiveram? O meu foi realmente a época das festas lá na República, assim. Tipo, eu não conseguia dormir, sabe? Assim, eu sempre fiquei nas festas que tinha lá na República, mas minha bateria social acaba muito rápido. Então, tipo, 1h da manhã, mano, a festa tá no auge, eu quero dormir. Não tinha onde eu dormir, sabe? Tipo, a minha janela, que era vazada, dava pro corredor onde as pessoas, tipo, estavam na festa, sabe? Então esse foi, eu acho que foi um momento mais tenso, assim. Pra mim foi eu ter que cuidar de uma casa que morava eu e uma outra pessoa. Tipo, eu era a única que trabalhava. Ela ficava em casa o dia inteiro, ela não fazia nada. E eu, tipo, e ela não se tocava que ela tinha que fazer as coisas dentro de casa, sabe? Era exaustivo pra mim. E aí, no momento que ela começou a trabalhar, ela acordava 6 horas da manhã pra ir trabalhar e secava o cabelo dela. E eu ficava tipo, mana, lava na noite anterior. Sim. Ai, eu acho que foi esse relato que eu trouxe de não me sentir em casa. Talvez foi o momento mais tenso, assim, que eu falei, caraca, não dá pra voltar, eu preciso me adaptar com essa pessoa, eu preciso... Comprei um apartamento. Exato, comprei um apartamento, eu preciso sentir que isso aqui é minha casa, sabe? Como eu vou fazer isso? Meio perdida mesmo, acho que foi o momento mais tenso. Mas depois disso, rodou super bem. Eu acho que o meu, pensando aqui, talvez tenha sido os últimos anos antes de sair da casa dos meus pais, quando começou a ficar muito... Me incomodar bastante a questão da individualidade. Embora meus pais, gente, juro por Deus, eles sempre foram... Me respeitaram muito, embora eu tenha falado, né, que minha mãe mexe nas gavetas, eles respeitavam muito. Mas a casa era muito aberta e fina. Então, tipo, na época da pandemia eu fazia terapia online. Aí eu saía do escritório chorandaça. E aí minha mãe, o que aconteceu? Mas ela ouvia, porque a parede era fina, não? Então, não sei. Tá. Ela nunca falou. Perguntou. Mas ela me via chorando e ficava preocupada, como normal. E aí eu ficava, ai meu Deus do céu, sabe? Só queria ter um momento aí. Então, acho que essa questão da individualidade pegou nos últimos anos aí. E pra fechar, gente, se vocês pudessem deixar em uma frase que resume o que conviver com o outro te ensinou, o que seria? Qual frase seria? Eu acho que me adaptar também aos jeitos da outra pessoa, sabe? Tipo, seja adaptável. Porque foi isso que você falou, tipo, você faz arroz de um jeito, o Alberto faz arroz do outro. Não é porque ele faz diferente que tá errado, entendeu? Então você tem que estar aberto também a se adaptar. Exato. Eu acho que essa é a mensagem pra mim. Acho que levando em conta o que a Ju falou, digamos que a pessoa é normal, sabe? Tipo, ela tá ali porque ela quer, enfim, tipo, vocês se juntaram porque queria. Eu acho que é ser tolerável, tipo, tolerar algumas coisas e, tipo, realmente se adaptar àquilo o que dá, o que não dá. Então, por exemplo, eu nunca cozinhei, tipo, ou cozinho pouco. Não vou ficar dando pitaco em coisas que eu não sei, sabe? Tipo, às vezes eu posso dar uma experiência, alguma coisa que eu vi na internet, mas, tipo, não vou ficar colocando a minha mão ali. Então, é realmente ser tolerável em relação a algumas situações, tudo, e tipo, se adaptar ali ao meio. Eu acho que o que mais me ensinou, saindo da casa da minha mãe, no caso, foi sobre mim mesma. Tipo, eu aprendi muito sobre quem eu sou. De verdade, assim. E aí une essas coisas. Aí eu saber tolerar um pouco mais as coisas, ser mais paciente, me adaptar a situações que antes eu nunca tinha vivido. Então, todas essas coisas pra mim é sobre quem eu sou e como eu lido com situações adversas. Total. Eu acho que pra mim,
se a gente conseguir encontrar o equilíbrio entre o individual e o coletivo, aí é muito o que você falou, juntos a gente consegue ir mais longe, e isso é muito real. Porque vai ter momentos que você precisa fazer sozinho por você, e é importante que a pessoa respeite, que a pessoa, né, é o teu, é você por você. Mas vai ter momentos que ter alguém para fazer as coisas juntos, cara, e eu tô falando desde coisas banais como eu tô atolado hoje, não vou conseguir sair, deixa que eu vou no mercado, e aí essa Sim. dinâmica de companheirismo soma muito. Mas também até de coisas mais importantes mesmo. Então, acho que uma vez que você acha esse equilíbrio, e aí, óbvio, eu tenho a minha experiência com o meu marido, mas isso eu acho que em qualquer outro tipo de morada, achar esse equilíbrio entre o você e o coletivo de uma forma que soma, acho que é o melhor dos mundos. Assim, então, é isso. Eu amei o primeiro episódio do Mesa com Convidados. Gostei muito, gente. Se você também gostou, comenta aqui pra gente saber se a gente traz mais convidados ou Você não. traz a gente de novo. Se vocês gostaram desses convidados, quiser que a gente traga eles de novo com outro tema, por favor, comente aqui também. E mesa boa é mesa compartilhada, então compartilha com todos os seus amigos, seus familiares, quem você quer trazer uma individualidade aí na casa, já dá esse... Com quem que você mora? Comenta Já lá. manda indireta, né? Já manda indireta. Exatamente. Compartilha lá no grupo da família, se você mora com a sua família, no grupo da Rap, se você mora com a Rap. Aquela indireta bem direta. A gente quer agradecer vocês pela participação demais, foi muito legal. A gente agradece o legal mesmo. convite. Eu me sinto Eu tô- em casa, né? Após você guardou essa frase desse momento. Muito! Mas ele tá vermelho, querendo soltar a qualquer momento. Ai, gente, mas foi muito bom. A gente espera mesmo que vocês também tenham gostado. E nos vemos na próxima quarta. Entra na comunidade do WhatsApp, a gente continua nosso papo por lá. Tem a newsletter também, tá tudo no link da bio do Instagram, @mesaparaduas.cc. Lá você tem acesso à newsletter, que a gente tem edições quinzenais chegando por e-mail. Tem a comunidade do WhatsApp, onde você consegue participar de alguns episódios, consegue saber de temas com antecedência. Tem o Instagram, que a gente sempre posta conteúdos extras lá, pra gente poder dar risada e interagir. E, se você não quiser nada disso, tudo bem. Quarta-feira que vem, estamos aqui de novo no podcast. É isso. Um beijo e até a próxima quarta. Vocês têm caneca, galera? Saúde. O Mesa para Duas é um podcast produzido e gravado pela Nut Filmes. O roteiro é meu e da Carol. Comunicação visual, WLZ Studio. Apoio Prospecção Ads.